Bom, então dando continuidade, ácidos nucleicos DNA e RNA. Acabamos de falar, né? Que a molécula de DNA é uma molécula bifilamentar, tem duas fitas, tem dois filamentos. Já a molécula de RNA tem apenas um filamento, ela é unifilamentar. E ambas são formadas pela união de unidades menores, que nós chamamos de nucleotídeos. Não é base nitrogenada. Nós vimos que as bases nitrogenadas anteriormente, né, elas compõem os nucleotídeos. O nucleotídeo seria a unidade, várias unidades, chamadas nucleotídeos, que unidas umas às outras, e mostramos como, elas formam a molécula de DNA e RNA. E ambas são macromoléculas, e ambas são moléculas grandes, também chamadas de polímeros. Você fala, mas Dalton, o RNA tem uma fita só, mas é macromolécula também, ok? Então, tanto DNA quanto RNA, DNA ácido desoxirribonucleico, também chamado de ADN, e RNA, ácido ribonucleico, também chamado de ARN. Ambos são macromoléculas, são polímeros e são resultantes da união de moléculas menores, que nós chamamos de nucleotídeos. Você deve lembrar comigo que o nucleotídeo ele tem três componentes, três subunidades. Eu coloquei uma bolinha, que era o fosfato, PO4-3, eu coloquei um pentágono, e esse pentágono era uma pentose, era um carboidrato, né? E ele é variável. Se o nucleotídeo pertence ao DNA, essa pentose é chamada desoxirribose, e se o nucleotídeo pertence ao RNA, essa pentose é chamada de ribose. E o que mais interessa é a última parte do nucleotídeo, que é a base nitrogenada, composta de nitrogênio. Eu falei que são 5 tipos de bases nitrogenadas. Aparece para você uma ou outra, né? Adenina, timina, uracila, citosina e guanina, sempre representadas por letrinhas A, T, U, C e G. E recapitulando, o DNA tem duas fitas unidas por ligações de hidrogênio. Já o RNA é unifilamentar, é uma fita só. Eu quero começar a sala com você, então, chamando a atenção mais uma vez que o nosso assunto é ácidos nucleicos. Esse assunto, nessa aula, é a segunda aula, é um assunto grande também. Ela ainda está na sua apostila 1 sobre bioquímica, né? Assunto muito grande, bioquímica ela é muito extensa. E antes de passar adiante os slides, eu quero voltar com você e jogar uma ideia para que eu possa conferir de acordo com a explicação, tá? O DNA tem duas fitas, o RNA tem apenas uma fita. Vimos ao anterior que o DNA tem bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina e guanina. A diferença está na uracila. O DNA não tem uracila. O RNA não tem timina, mas tem uracila. A gente viu que existe uma combinação, que no DNA o A combina com T, que o C combina com G, e no RNA o A combina com U e o C combina com G. Como assim combina? Uma espécie de encaixe, né? Vimos que essas bases elas têm uma geometria espacial, elas são anéis, são cadeias fechadas. Vimos que dessas 5 bases, 2 são chamadas de púricas, a adenina e a guanina, púrica ou purínica, e 3 são chamadas de pirimídicas ou pirimidínicas, a U, a T e a C. Aí vimos que a púrica, a G, tem 2 cadeias fechadas. A pirimídica, que é a U, a T e a C, ou pirimidínica, apenas uma cadeia fechada. E vimos que essas bases se combinam, 2 cadeias com uma cadeia. A púrica com a pirimídica com a púrica. Sempre pi com pu com pi, nunca pi, pi, pu, pu. Ok? Então, pi combina com pu e pu combina com pi. Púrica com pirimídica e vice-versa. Eu mostrei um desenho representativo que realmente mostra para você esse encaixe entre A com T e C com G. Perfeito? Agora, como o DNA tem 2 fitas, óbvio, é fácil pensar, se o DNA tem 2 fitas, se de um lado eu tiver 10A, do outro lado eu tenho 10T. Não é correspondente? Porque A combina com T e C combina com G? Se eu tiver de um lado 30C, do outro lado eu tenho 30G. Existe uma correspondência em porcentagem das bases. Claro que são 2 fitinhas. Já o RNA não apresenta essa correspondência, porque é uma fita só. Eu posso ter 10A e 20U. Não tem que ser A igual a U, porque é apenas uma fita, ele é unifilamentar. Já que o DNA tem 2 fitinhas, elas são complementares. O que uma tem, a outra tem em porcentagem complementar. 20A, 20T, 30C, 30G, 15T, 15A, 15C, 15G, e assim respectivamente. Então, existe uma regra que mostra para a gente que quem tem 2 fitas, essas porcentagens elas são complementares, são iguais ou são parecidas. É uma regra dentro da biologia, dentro da bioquímica, que nós chamamos de relação de Chargaff. Chargaff, ele fala
que quem tem duas fitas, no caso o DNA, as porcentagens entre as bases, elas são iguais ou muito parecidas, ou seja, a porcentagem de A é igual a de T e a de C é igual a de G. E algumas conclusões matemáticas, né? Que A sobre T é igual a 1, C sobre G é igual a 1, ou A mais C sobre T mais G também é igual a 1. Recentemente, de uns 5 anos para cá, como eu vejo essa ideia aparecer em provas de vestibular, muito cobrada, a relação de Chargaff, que mostra que as fitas são complementares e a porcentagem é igual ou muito semelhante, tá? Agora, eu quero chamar a sua atenção para um grande detalhe. Não é tão comum, mas existe. O DNA tem duas fitas, o RNA tem uma fita. Pois é, nós temos exceções. Há casos que o DNA apresenta apenas uma fita e o RNA duas fitinhas. Então, existe o DNA de fita simples, apenas uma fita, e existe o RNA de fita dupla, com duas fitinhas. Exceções à regra, não é o nosso caso aqui, mas aonde eu quero chegar? A relação de Chargaff, ela vale para quem tem duas fitas. Então, esse RNA de fita dupla obedece Chargaff. Então, a porcentagem de A seria igual a de U e a de C igual a de G. Já vi isso também. É comum? Não, não é. Mas existe essa ideia. No geral, para quem nós aplicamos essa regra, essa relação de Chargaff ao DNA, que é o padrão de duas fitinhas, que são fitas complementares. A igual a T e C igual a G. Perfeito? Então, no caso, o RNA não obedeceria a relação de Chargaff, porque ele tem apenas uma fita, certo? Eu coloquei uma tabela para você comparar alguns dados que levam a conferir o que eu acabei de comentar com você. No homem, perceba que o A não combina com T e o C não combina com G, ou em qualquer espécie, perceba que a porcentagem de adenina é 30,4, a de timina 30,1. Você viu que é muito semelhante, quase igual, não tem que ser igualzinho, tá? E guanina e citosina também se combinam. Guanina 19,6 e citosina 19,9. Perceba que a porcentagem é muito semelhante, ou seja, obedece à relação de Chargaff. O mesmo aconteceria no caso do boi e do carneiro, também demonstrado na tabela. Perfeito? Quer dizer que a relação de Chargaff, ela vale para quem tem duas fitas. Se existir o RNA de fita dupla, vale para ele também. Perfeito? Tá. Até esse momento, nós realizamos uma introdução do que são ácidos nucleicos. Na primeira aula, na primeira tela, eu coloquei uma introdução para você de o que são ácidos nucleicos, e no finalzinho eu coloquei assim, funções. Pronto, chegou a hora de comentar um pouco de funções dos ácidos nucleicos. A função óbvia que todos nós sempre vemos no nosso dia a dia, a pessoa parece com o pai, a pessoa parece com a mãe, porque o DNA é transmitido aos descendentes. Metade vem do pai, das informações genéticas, e metade vem da mãe. É a chamada hereditariedade. Esse foco, essa ideia, hereditariedade, quem bate nela é a genética. Não é a gente que vai bater aqui em bioquímica. Bioquímica é a química da biologia. A hereditariedade, quem bate é a genética. E, então, é fácil perceber que sem esse conteúdo, a genética não vai bem. A mitose e a meiose não vai bem. Onde nós temos a distribuição do material genético. Então, meus alunos falam, mas não, tem uma grande dificuldade em entender mitose e meiose, decorar que tanto de desenho. Você já falou uma coisa errada, decorar desenho. Para estar decorando, você não entendeu o material genético. O que é cromossomo, o que é cromatina, o que é DNA. E a base começa a partir de agora, entender o que é DNA. Tá? Então, o DNA tem dois principais papéis junto com o RNA. Hereditariedade, que a genética vai mostrar para você. E qual que é o foco dessa aula? Aula anterior, proteínas. Nós repetimos várias vezes, exemplifiquei com uma doença, anemia falciforme. Eu falei que o DNA é que determina a sequência de aminoácidos de uma proteína. Você está lembrado? O Daltin já falou para você isso aqui. O DNA determina a sequência de aminoácidos de uma proteína. Então, quer dizer que o DNA ele determina a produção de proteínas juntamente com o RNA. E é o foco da nossa aula. Eu vou te mostrar a partir de agora mais uma terceira videoaula, que é a última, como que o DNA faz isso. Como é que o DNA comanda a produção de proteínas. Perfeito? Eu vou começar com uma ideia de hereditariedade para você. Eu falei que o DNA é transmitido aos descendentes. Para que isso aconteça, o DNA divide-se em 2, divide-se em 4, divide, e assim de forma sucessiva, para que possa transmiti-lo às outras células, que eu vou chamar de células filhas. Ou seja, existem mecanismos que nós deveremos saber. São 3 principais mecanismos, tá? Eu vou colocar na tela passo a passo, não vou correr, vai ser bem devagar, para que eu possa entender quais são esses 3 mecanismos. Primeiro mecanismo, acabei de citar. Um DNA é capaz de originar outras moléculas de DNA. O DNA divide-se em 2, divide-se em 4, para que eu possa transmiti-lo aos descendentes. É a chamada duplicação ou replicação
do DNA. Veremos agora esse mecanismo, tá? Só que eu sei que o DNA também pode transmitir as suas informações ao RNA. Esse mecanismo é chamado de transcrição. O DNA foi transcrito em moléculas de RNA. Ai, Dalton, mas por que eu vou? O Dalton vai te mostrar. Porque o DNA passa as informações para o RNA. É entendimento de conteúdo, a bioquímica. Ah, meu Deus, decoreba. Não precisa chamar o nome de Deus em vão. Tem coisa mais complicada para você entender e não vai ser isso daqui, tá? Então o DNA vai ser transcrito. Ele passa as informações ao RNA. Para quê? Eu vou te mostrar. E é esse RNA que lá no final da história resultará na síntese de proteínas. Ah, não é o DNA? O DNA passa as informações para o RNA. E o RNA, juntamente com alguém que nós chamamos de ribossomo, ele vai sintetizar proteínas. Ribossomo é um tipo de organela. Eu vou chamar, por enquanto, de organela. Há divergências. Autores, alguns não chamam ribossomo de organela, chama de grânulo. Eu vou te mostrar o porquê também. O ribossomo, juntamente com o RNA, realiza um mecanismo chamado tradução. E o resultado dessa tradução é a síntese de proteínas, ok? Então, nós temos 3 mecanismos que eu tenho que visualizar em minha cabeça. A duplicação, a transcrição e a tradução. Tudo se resume a essas 3 ideias. Duplicação, um DNA origina outras moléculas de DNA, passo a passo. Transcrição, o DNA foi transcrito. O DNA transmite as suas informações ao RNA. Eu vou te mostrar o porquê. E a tradução é o resultado dessa aula. A tradução é o mecanismo que resultará na síntese de proteínas. Perfeito? Passo a passo, então, são 3 mecanismos. Primeiro mecanismo, passo a passo, é a duplicação, ok? Então, duplicação do DNA. Um DNA, uma molécula de DNA, se divide em 2 novas moléculas de DNA. O que não falta aqui é a nomenclatura. Eu vou devagarzinho, tá? Eu vou chamar o DNA original de molécula-mãe. E essa molécula-mãe originará 2 moléculas filhas. São os DNAs filhos. Ah, Dalton, quem que é o pai? Ninguém cruzou com ninguém aqui. Isso aqui é nomenclatura. O DNA rachou no meio, vira 2. Rachou no meio, vira 4. Ninguém está cruzando com ninguém. Não há cruzamento aqui, certo? É uma duplicação de DNA para que eu possa transmitir aos descendentes. Perceba que essa molécula-mãe ela é formada por 2 fitas, claro, unidas por ligações de hidrogênio, aula anterior. E perceba que na duplicação, essas 2 fitas elas são separadas. Eu tenho uma fita vermelha escura que veio para cá, tá vendo? E uma azul mais escura também veio para cá. Essas 2 fitas do DNA que eu chamei de mãe, elas são separadas. E perceba que uma outra fita surgirá, uma azul clara complementar a essa vermelha, que pertencia à mãe, e uma laranja complementar a essa azul escura, que também pertencia à mãe. Então, você percebeu que a molécula mãe origina 2 moléculas filhas, e dentro dessas moléculas filhas, metade veio de onde? Da molécula mãe. Você percebeu o que eu falei? Porque a molécula mãe é formada por essa fita vermelha e por essa fita azul escura. A vermelha ficou de cá nessa molécula filha, e essa azul escura ficou de cá também nessa molécula filha. E perceba que outras 2 fitas, chamadas de complementares, são fitas novas. Elas surgiram. Ah, mas como é que surge uma fita nova? Eu vou te mostrar. O Daltinho vai te mostrar. Eu vou mastigar isso aqui e vou te mostrar. Quer dizer que surge essa azul clara complementar a essa vermelha, que pertencia ao DNA, que eu chamei de molécula-mãe, e surgiu uma meia alaranjada para marronada, complementar nova, né? A essa azul escura, que também veio da mãe. Então, perceba que metade da molécula-mãe se conserva dentro das moléculas. Você percebeu isso aqui? Vamos de novo, então? Está aqui uma molécula de DNA com 2 fitas de cor pretas, tá? Unidas por ligações de hidrogênio. Eu separei essas 2 fitas. Ah, mas como é que você separa? Eu vou te mostrar também. Haverá uma separação das 2 fitas que formam a chamada molécula-mãe de DNA. Fita preta para um lado, eu vou chamar de filamento original, que pertence à molécula-mãe, e outra fita preta para o lado de lá, que eu vou chamar de filamento original, que também pertence à molécula-mãe. Perceba que, em relação ao filamento original, surge um novo filamento. Ele é complementar ao original, que pertence ao DNA, que eu chamei de molécula-mãe. Mas, Dalton, de onde veio essa fita amarela? Eu vou mostrar passo a passo. Mas perceba que essa amarela, que é um novo filamento, ele é complementar ao filamento preto original, que pertencia ao DNA-mãe. E essa outra fita amarela, o filamento novo, ele é complementar a esse filamento original preto, que também pertencia à molécula-mãe. No final do processo, eu tinha um
uma molécula de DNA mãe, no final tem duas moléculas de DNA filhos. Então você percebeu que dentro de cada molécula de DNA filho, metade não veio da mãe, a outra metade é nova, amarela, só que a metade preta veio da molécula mãe, que agora não existe mais. A mãe divide-se em dois, divide-se em quatro, e a mãe vai se conservando dentro das filhas. Se metade da mãe se conserva dentro das filhas, a duplicação é um processo semiconservativo. Semi quer dizer metade. Metade da molécula mãe de DNA se conserva dentro das moléculas filhas. Então, eu tenho a molécula mãe de DNA com duas fitas. Essas fitas são separadas e surge uma complementar em relação a essas fitas que pertencem à mãe. Quer dizer que metade da mãe se conserva dentro das moléculas filhas. O processo é semiconservativo. Vamos visualizar melhor, bem melhor? Perceba que cada fita começa com um número, 3 linhas, 5 linhas. E vai terminar também de forma contrária. O que é 3 linhas, 5 linhas? Lembra da pentose? Ribose, desoxirribose. No caso do DNA, é o carbono da pentose. Blá, blá, blá. Não enxergo isso. Não enxergo? Então entenda. Entenda, decora. O que você achar mais interessante para você. A fita de DNA começa com carbono e termina com carbono diferente. Se começar com carbono 3 linhas, a fita vai terminar com 5 linhas. Se começar com 5 linhas, ela vai terminar com 3 linhas. É sempre invertido, tá vendo? Se uma começa com 3 linhas, ela vai terminar com 5 linhas. Se uma começa com 5 linhas, ela vai terminar com 3 linhas. Sempre invertido. E uma é complementar a outra de forma antiparalela. Como assim antiparalela? Se uma começa com 3, a outra começa com 5. Se uma termina com 5, a outra termina com 3. É chamado de antiparalelo. A direção das fitas são invertidas, são antiparalelas. O início de uma é o final da outra. Se começar com 3 linhas uma fita, a outra começa com 5 linhas. A complementar, aqui encaixa para formar o DNA. Terminou com 5 linhas, a outra vai terminar com 3 linhas. E eu vou te mostrar que esses mecanismos de duplicação, de transcrição, obedecem a um sentido, 3 linhas, 5 linhas. Como assim 3 linhas, 5 linhas? A fita que vai ser molde, que vai ser original, para surgir uma complementar, sempre é aquela que começa com 3 linhas, sempre. Decora, entenda, copia, passa a cara no computador, o que você achar melhor. Sempre a molde começa com 3 linhas. E a que vai surgir complementar começa com carbono 5 linhas. Quer dizer que os mecanismos de duplicação, transcrição, têm sentido 5 linhas para 3 linhas. A fita que será originada, tá? Porque a molde sempre começa com carbono 3 linhas. E essa complementar, o sentido é 5 linhas para 3 linhas. Você viu que é antiparalelo, né? São direções opostas. Se a original começa com 3, a complementar começa com 5 em direção a 3 linhas. Sempre é invertido, ok? Vou mostrar melhor, passo a passo, que é muito interessante. Muito, tá? Uma próxima tela você verifica melhor isso daí. Tá aqui um DNA mais uma vez, com duas fitas azuis escuras, tá vendo? Um A com T, C com G. Mas mas eu não entendi como é que surge uma nova fita agora. Perceba que essas duas fitas que pertencem ao DNA mãe, elas foram separadas, tá vendo? Ao serem separadas, não existe um encaixe, um formato da A, da T, da C e da G. Esse encaixe não é complementar. A combina com T e C combina com G. Então, quando você abre a molécula mãe, novos nucleotídeos vão se encaixando nas fitas que pertenciam à mãe, que serão moldes. Então, perceba, a mãe ela vai se abrindo e essas fitas originais que pertencem ao DNA, que eu estou chamando de molécula-mãe, servirão de moldes para uma nova fita complementar ser originada. Como é que ela se origina? Encaixando pecinha por pecinha. Então, perceba que essa fita azul escura, ó, ela pertencia ao DNA que eu chamei de molécula-mãe. E essa outra azul escura também pertencia ao DNA que eu chamei de molécula-mãe. Elas foram separadas e novas pecinhas vão se encaixando, formando uma fita complementar a essa e uma outra fita complementar ao outro lado. No final do processo, eu terei duas novas moléculas de DNA, que eu chamaria de DNAs filhos. Fácil de ver pelo desenho de novo. Está aqui um DNA original, que eu vou chamar de molécula-mãe. Perceba que as fitas foram separadas. Vou te mostrar daqui um pouquinho como mais uma vez. Fita roxa para cima e amarela para baixo. E ambas pertencem ao DNA que eu chamei de mãe. São as fitas originais, ou moldes. Eu vou chamar de molde a partir de agora. Molde para quem? Para uma nova fita complementar ser formada a partir desse molde. Se o molde tem A, eu vou encaixar uma T. Se o molde tem A, eu vou encaixar uma T. Se o molde tem T, eu vou encaixar uma A e assim de forma respectiva. A com T, T com A, C com G, G com C, formando uma nova molécula de DNA e uma nova outra molécula de DNA, duas novas moléculas chamadas de filhas, encaixando pecinha por pecinha. Mais uma vez, vamos ver se você entendeu. Está aqui o DNA sendo aberto, tá vendo? Sendo aberto.
São duas fitinhas da molécula mãe, fitas da molécula mãe, 5 linhas, 3 linhas, assim de forma invertida, antiparalela, né? Perceba que eu estou abrindo o DNA para que eu possa duplicar, complementando as fitas originais que pertencem à molécula mãe. Para que eu possa abrir o DNA, agora vamos lá, eu devo romper as ligações. O DNA não tem duas fitas? Quais são como são chamadas as ligações que mantêm as duas fitas do DNA unidas? Ligações de hidrogênio. Primeiro passo, eu devo romper as ligações para que eu possa separar as fitas da molécula mãe de DNA, os dois filamentos da molécula mãe. Então, eu devo romper as ligações. Ao romper ligações, as pecinhas vão se encaixando e são formadas fitas complementares às originais que pertencem à mãe. Todo esse mecanismo envolve várias enzimas, que são proteínas catalisadoras. Duas são interessantes. Uma é a principal. Como eu falo, duas são interessantes. Esse mecanismo enzimático hoje se tornou um pouco mais complicado, mais raro em provas de vestibular. Ele era muito mais frequente há um bom tempo atrás. Hoje eu vou te focar duas principais enzimas que podem ser interessantes para você. Uma, que vai romper as ligações, separando as duas fitas da molécula mãe, para que sejam complementadas, elas são moldes, né? E uma complementar, uma nova, vai surgir encaixando pecinha por pecinha, nucleotídeo por nucleotídeo, e uma outra que vai romper. Uma rompe e uma encaixa novos nucleotídeos, né? Então vamos lá. A enzima que realiza a ruptura das ligações é chamada de enzima DNA helicase. A enzima DNA helicase de hélice, ela vai realizando a ruptura das ligações, abrindo a hélice, por isso helicase, abrindo a hélice da molécula de DNA. E começa o encaixe de pecinha por pecinha. Acabei de comentar com você que a direção é de 3 linhas para 5 linhas, né? A molde começa com 3 linhas e a complementar começa a partir de 5 linhas. Perceba que embaixo é antiparalelo, é invertido, viu? Porque a de baixo está começando com 5. O sentido não é de 3 para 5, ó. De 3, no caso, ó, vermelhinho, né? De 3 para 5. Então, no caso, é 5 linhas para 3 linhas, que será a fita complementar, a partir da união de novos nucleotídeos. É a principal enzima. A enzima que realiza a união de novos nucleotídeos, sendo a principal enzima que participa da duplicação do DNA, ela é chamada de enzima DNA polimerase. A enzima DNA polimerase é a principal enzima que você vai se atentar para decorar, para entender a duplicação do DNA. Perguntou para você, qual a principal enzima que participa? DNA polimerase. DNA, porque a duplicação, DNA polimerase. Perfeito? Eu vou romper as ligações com a enzima DNA helicase, eu vou complementando nucleotídeos novos a partir dos moldes que pertenciam à mãe, formando dois novos DNAs fixos a partir da enzima DNA polimerase, que é a principal enzima. Perfeito? E para fechar essa aula com chave de ouro, uma aulinha boa, transcrição do RNA. A ideia é a mesma, porém, o A combina com o U e o C combina com o G, porque o DNA não tem timina, o RNA não tem timina, ele tem uracila. O DNA será transcrito em RNA. Perceba que o DNA tem duas fitas, mais uma vez, e vou realizar de novo a abertura dessa molécula mãe de DNA, que tem a cor azul, tá vendo? Então, mas como é que você vai romper isso aqui? Outra enzima vai romper as ligações, eu vou abrir a molécula de DNA para que eu possa realizar a transcrição do RNA, tá? Agora perceba que o RNA tem uma fita só, não tem? Então peraí, o RNA tem uma fita só, o DNA tem duas. Então o DNA vai abrir, o DNA chamado de mãe, separando as duas fitas. O DNA tem duas fitas, só que o RNA tem apenas uma fita. De onde que ele vem? De uma das fitas do DNA. E a outra? Ela fica esperando. Tá? Ela é passiva, ela fica esperando. Então o DNA vai abrir. A partir de uma das fitas da molécula mãe de DNA, haverá a transcrição do RNA. Apenas uma fita. Aí você fala, mas Dalton, como é que eu vou saber qual que é a fita? Dica do Daltinho para você. Eu sou legal demais. Dica do Daltinho. Tem duas formas de aparecer isso aqui em provas para você. O exercício vai falar para você que essa fita do DNA, já que são duas, que será transcrita, ela é chamada de fita ativa. A outra, que fica esperando, é chamada complementar. Lembrar que A combina com T e C combina com G no DNA. Né? Quer dizer que o DNA tem duas fitinhas que foram separadas, rompendo as ligações. Uma das fitas é chamada ativa. Essa ativa sofrerá a transcrição, resultando na produção da molécula de RNA. Falei, mas Dalton, se não falar quem é ativa, dá para ver quem é ela. Ela começa com carbono 3' Acabamos de comentar que o sentido da duplicação ou da transcrição da nova fita
é de 5 linhas para 3 linhas. Se começa com 5, a molde começa com 3. Eu tenho que achar a fita que começa com o 3 linhas. E essa complementar vai ser 5 linhas. Quer dizer que o RNA formado começa com carbono 5 linhas. Sempre. A molde foi a fita que começa com carbono 3 linhas. E a complementar, no caso agora o RNA, ele começará com carbono 5 linhas no mecanismo de transcrição. Vamos verificar isso aqui. Ó. Perceba que o DNA foi aberto, tá vendo? Na transcrição. E essa fita está começando com carbono 3 linhas e terminando com 5 linhas. E de forma antiparalela, direções opostas. Né? Perceba que essa que começa com carbono 3 linhas é que está sofrendo a transcrição do RNA. Eu coloquei de vermelho, viu? Então, essa nova fita formada é a única fita unifilamentar, é a fita da molécula de RNA. Quer dizer que uma fita serve de molde para a transcrição do RNA. Que fita servirá de molde? A ativa, que é aquela que começa com carbono 3'. E no caso do RNA, A combina com I, C combina com G. O DNA tem A, o RNA tem U. Não existe timina no RNA. Se tem C, C combina com G, G com C, C com G, C com G, T. O DNA tem T. T combina com A. E o RNA tem A. A combina com U, porque o DNA não tem timina, e sim uracila. Perfeito? Isso é a transcrição. Então, passo a passo um pouquinho melhor para você verificar a ideia. Né? A principal enzima que participa desse mecanismo é chamada de enzima RNA polimerase. Então, quer dizer que lá na duplicação, a enzima principal foi a DNA polimerase. Na transcrição, a enzima RNA polimerase. A enzima, entre outras enzimas, a enzima RNA polimerase, é a principal enzima que participa da transcrição do RNA. Para fechar, uma repetiçãozinha. Está aqui o DNA mais uma vez. O DNA que eu vou chamar de mãe, perceba que tem duas fitas, uma azul e uma vermelha, e elas foram separadas de forma temporária. Ah, Dalton, então esse que é o desenho, sim, o DNA, ele abre numa região específica. Que região que é essa? Agora vamos lá, é o gene. Eu comentei com você algumas vezes que o DNA é formado por pedaços, pecinhas chamadas nucleotídeos, mas pedaços são chamados de genes. Então, o que é um gene? Gene, na verdade, é um pedaço de DNA, é um fragmento de DNA, é um segmento de DNA. A transcrição acontece a partir de um gene, que é um pedaço de uma fita de DNA. Então, na verdade, a pessoa fala, mas Dalton, aonde o DNA ele vai sofrer abertura para que haja a transcrição? No gene que te interessa. É a partir desse gene que haverá a produção de uma o quê? Uma, entre aspas, uma proteína, vista no capítulo anterior de proteínas. Né? A partir do gene que será transcrito, haverá a produção de proteínas. A partir de um gene haverá produção de proteínas. Quer dizer que o DNA, quando abre, ele abre no gene que vai te interessar. E qual fita eu pego? A ativa, que começa com 3 linhas e vai terminar com 5 linhas. Então, o mecanismo é antiparalelo, ele acontece em direções opostas. Então, mais uma vez, está aqui o DNA, aberto, DNA mãe, e perceba que o carbono, a fita, né, que começa com carbono 3 linhas, é a vermelha, viu? Ela começa com a fita vermelhinha, começa com 3 linhas. E percebe que complementar a ela, ó, carbono 5 linhas. Sempre a transcrição ou a duplicação, sentido 5 linhas para 3 linhas, a partir de um molde que começa com 3 linhas, viu? Então, quer dizer que a partir de uma cadeia de DNA que será transcrita, haverá a transcrição do RNA. Pronto, fechamos duplicação, fechamos transcrição. Não são dois mecanismos difíceis, eles são muito repetitivos. E a repetição nessa matéria também é a perfeição, tá? Não canse, faça exercícios. A repetição nessa matéria é muito importante. Parece difícil? Ela não é. Só que pela grande complexidade de nomenclatura, essa pancada de nome que aparece nessa aula, as pessoas confundem um pouco. E tem todo professor em todos os lugares falando, meu querido, isso cai muito, isso aparece muito. E o aluno já fica veiaco. Então, a mesma coisa tem que acontecer com você. Você tem que ficar esperto nessa matéria. A parte 3 dela é a parte de fechamento para entender como o DNA comanda a produção de proteínas. Então, é um assunto que merece um pouco mais de atenção pela importância que ele tem em vestibulares. Até a aula número 3, fechando bioquímica com ácidos nucleicos, DNA e RNA. Tchau, beijo, Daltin, bom estudo, até a próxima.